eu quero dizer a vocês que eu estou muito contente com o rendimento de vocês nas aulas. Na semana passada a gente estudou aí, entrou no universo dos poemas e vocês se aventuraram, transformaram poemas clássicos em poemas concretos. Foi muito bonito de ver o envolvimento de vocês e eu postei tudo isso lá no grupo do Facebook com muito orgulho, né? Alguns pais, algumas crianças, alguns colegas de trabalho já visualizaram o trabalho de vocês por lá, curtiram, comentaram e eu queria que vocês participassem um pouquinho mais do grupo do Facebook, tá bom? Para conhecerem mesmo a produção dos coleguinhas, já que a gente não está reunido nesse momento em sala, e para incentivar, né? Vocês podem se motivar cada vez mais através desse contato com o texto, com a produção da atividade de cada colega. Um dia que você não fizer a aula, por exemplo, você pode olhar lá no grupo e dar uma olhada nas explicações, no envolvimento que teve naquele dia, e isso vai ajudar vocês na hora de fazer a lição num outro horário, tá bom? Bem, mas vocês pegaram lá na escola essa semana um livro novo, um livro didático muito legal. Por sinal, pegaram também o livro de matemática, mas hoje a gente vai usar esse daqui, ó. É o livro Akpalô. Olha só o nome dele, né? Língua Portuguesa, coleção Akpalô. E aí, como nós estamos aí no universo dos poemas, eu procurei um capítulo que falava justamente sobre os poemas, só que não são os poemas concretos, veja bem. A família desse tipo de texto, esse gênero textual dos poemas, ela é diversa. A gente já viu o poema clássico, que é o poema tradicional, escrito em estrofes e versos, e a gente viu também o poema concreto, que é aquele poema onde as frases, as estrofes, tomam a forma de algum elemento que é importante naquele poema. Por exemplo, as borboletas, né? Que a gente fez a transição do poema clássico e muitos de vocês fizeram no formato de casinha, de paisagem ou mesmo no formato da própria borboleta. E ao pegar essa forma, esse molde do elemento que é importante no texto, ele se transforma num poema não apenas clássico, mas um poema concreto, que forma uma figura, onde o leitor consegue entender um pouco melhor e mais facilmente, muitas vezes, o que aquela estrofe, o que aquele texto quis dizer. Hoje a gente vai trabalhar, aliás, não só hoje, mas por uns 2 ou 3 dias a gente vai viajar um pouquinho no universo do poema de cordel. O poema de cordel é um poema muito especial e depois eu quero que vocês perguntem aos pais de vocês. Eu sei que alguns de vocês têm pais que nasceram no Nordeste do Brasil, né, ou em outros estados, porque a gente conversou um pouquinho sobre isso na sala de aula. Então, aqueles que têm os pais ou familiares que vieram do Nordeste especialmente, vão saber dizer o que é o poema de cordel. Aproveita, marca no caderno aí, depois pergunta para a mamãe, para a vovó, para o papai, o que é um poema de cordel, se eles conhecem esse tipo de texto, tá bom? A página onde está o texto de hoje é a página 113 e vai ser a nossa leitura inicial, né? Mas antes eu quero dizer a vocês, qual que é a diferença do poema de cordel para o poema concreto, para o poema clássico, afinal de contas? O poema de cordel também traz todo aquele ritmo, aquela sonoridade própria do poema, as rimas, né? Que a gente sabe que é a finalização, o finalzinho da palavra que tem um som parecido, né? A cada uma ou 2 estrofes. O poema de cordel, ele pode ser escrito em versos de 6, 8 ou 10 estrofes. E o que a gente vai ler hoje lá na página 113, ele é formado por versos de 6 estrofes cada. É um formato fixo, né? É uma métrica fixa, um tipo fixo que a gente consegue identificar nos poemas de cordel. Ele tem um formato sempre dessa forma, de 6 em 6, ou de 8 em 8, ou de 10 em 10 estrofes por versos. Outra coisa importante sobre o poema de hoje é que ele foi inspirado em uma lenda indígena. Olha só que coisa. Um texto que era uma lenda contada
pelos povos indígenas foi transformado em uma literatura diferente, em um gênero textual, um tipo de texto diferente, que é o poema de cordel. Agora eu quero convidar vocês a acompanharem a leitura com o seu marca-texto na mão, certo? Para ir grifando as palavrinhas que têm o mesmo som no finalzinho delas. Eu vou fazer a primeira leitura e depois vou desafiar vocês a fazerem uma coisa bem interessante. Vamos lá então? Poema de cordel. O título é O Jabuti e o Caipora. Uma fábula engraçada, com cordel eu vou contar. Vai falar de um jabuti que aprontava sem parar. E os seres da floresta só queriam se vingar. É porque o jabuti ninguém mesmo perdoava. Se um homem aparecesse, dava um jeito e o enganava. De raposa até gigante, nada dele escapava. Certo dia o jabuti numa árvore encostou, pegou sua flauta doce, delicado ele tocou, quando veio caipora, porque o som dela escutou. Quando viu o jabuti, começou a lhe falar: vamos ver quem é mais forte, com você quero apostar. Isso mesmo, caipora, mas é claro, eu vou ganhar. O caipora foi ao mato. Um cipó ele cortou, segurou uma ponta e a outra, para o jabuti entregou. Disse: você vai para a água, para a floresta, agora eu vou. E assim finaliza o texto. Tem uma figura ao lado, a primeira leitura é sempre uma novidade. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ler individualmente aí na sua casa, em voz alta, esse mesmo poema, prestando atenção no ritmo. Vocês perceberam que eu li respeitando a pontuação, cada vírgula, se tinha um ponto de exclamação, eu trouxe, aquela emoção que o ponto de exclamação pede. Então treinem isso aí na casa de vocês. Escolham um verso que é composto por 6 estrofes. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 versos. Escolhe um deles. Treina de uma maneira especial. Grava um áudio da sua leitura e manda para a Pro lá no grupo. Tudo bem? Aliás, manda no meu privado e aí depois eu posto e socializo lá no grupo. Vamos ver como vai ficar essas leituras de vocês? Quero ver todo mundo participando da leitura do cordel, tá bom? Logo, logo eu dou as orientações para as atividades a seguir. Um beijo para todos vocês, espero que seja uma semana bem diversa aí de participações no grupo, com muita animação como sempre, tá bom? Outra coisa, essa semana a gente ainda não tem muita novidade de quando a gente vai retornar presencialmente na escola. Surgem alguns rumores, algumas notícias pela metade, mas eu prefiro, para não confundir vocês, falar o seguinte: vamos pensar que essa semana a gente vai continuar tendo aula online, aula remota, ou seja, cada um na sua casa acompanhando a professora de manhã e à tarde assistindo o centro de mídias. Então, vamos tomar bastante cuidado com a organização dos materiais. De manhã, hoje, nós vamos usar o livro didático e logo mais eu falo os outros materiais que a gente vai usar também. À tarde, vai continuar sendo usado o Aprender Sempre, que é esse livro aqui que vocês receberam lá na sala de aula. A maioria pegou comigo, alguns foram retirar depois na escola. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me chamar e eu vou tentar hoje fazer uma chamada de vídeo no final da aula com vocês, que eu tô com muita saudade. Quero ver a carinha de todo mundo. Mesmo que esteja descabelado, eu não ligo, tá bom? Beijo!